Fala pessoal, beleza? Boa noite, tá? Vamos para mais um fechamento de mercado, dia 19, e algumas possibilidades de leitura para amanhã, tá? É, Deixa eu apagar aqui para dar um pouco de zoom aqui para vocês. Pessoal, hoje o preço, né, acabou cumprindo, né, alguns pontos estabelecidos, né, que a gente tinha pensado ali para aquela ideia do fechamento de mercado que foi postado, né, no domingo, que era a possibilidade, né, do preço gerar um movimento de repique, tá? Para a gente aproveitar aquela movimentação. E um ponto interessante, né, de se observar é que a gente não precisa pegar todos os movimentos do mercado, nem tentar, né, entender 100% dos movimentos do mercado. Lógico que isso é o nosso trabalho, né, e a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível. Mas o que eu estou querendo dizer é que se você conseguir, né, buscar 2 a 3 movimentos bons no dia, normalmente isso pode resolver seu dia, tá? E no dia seguinte tem mais, né? Nem sempre a volatilidade está tão boa. À tarde até deu uma melhorada boa, né? Tá? E olhando aqui o diário agora, pessoal, o que a gente consegue ver aqui, né? A gente consegue, aqui era a localização onde estava a média móvel de 9, tá? A gente tinha deixado o alarme ligado. E aqui era onde estava a média móvel de 20, né? Que a gente havia deixado os alarmezinhos ligados. Tinha o gap aberto, né? Que a gente havia pontuado, né? Esse gap aqui. E o preço estava aqui até então. O preço abre alto já, né? No dia de hoje. Abriu num gap, né? Numa tendência de baixa, tá? Então essa abertura do dia numa tendência de baixa, né, acabou dando uma oportunidade na ponta vendedora. O preço retorna às médias, depois deu uma oportunidade na ponta compradora, tá? E aí quando eu postei o vídeo, né, pela manhã, o, acabei falando, né, que seria interessante pensar em vender após só, né, mudar a estrutura. O preço atingiu a WED, atingiu a média móvel de 9, né? Então ele cumpriu algumas premissas, né, que a gente esperava, tá? E aí agora ele fecha aqui com uma boa barra de impulsão, né, saindo da MM9 e deixa agora a expectativa da gente ter níveis, né, mais baixos, né? Olha para vocês observarem como a coisa muda, até mesmo olhando o diário aqui. Até então a gente tinha visto aqui, ó, a tentativa de uma nova mínima, né, aqui, e observou a falha dela, né, porque ele fechou aqui, né, fechou positivo. Então ele deixou, né, a possibilidade, por exemplo, de um teste na 9, que era onde a 9 estava, né, estava bem aqui nesse ponto, né. E aí ele testa a 9, é uma tendência de baixa, né? A gente sabe que isso não mudou, né? Tá? Até então a gente nem viu, né, uma mudança na estrutura dessa movimentação de baixa, né? Então a esperança não pode estar presente aqui, né? O que você vê aqui, né? Você vê uma estrutura de baixa, né? Então, enquanto a gente não observar fundos mais altos, né, e tentativa de rompimento de novas máximas, né, ainda não tem nada que nos diga que isso daqui vai subir, tá? A não ser uma esperança louca, tá? Mas até então a gente não tem nada, né, que nos diga que essa movimentação aqui ela vai mudar, né, para uma tendência de alta, tal. Então até então a gente não tem nenhum sinal técnico, né, que nos diga que essa tendência vai ser revertida, né? E pensando na teoria de Dow, né, uma tendência vai se manter até que novos sinais de reversão dessa tendência apareçam, né? E até então eles ainda não apareceram, tá? Beleza? Então a gente vem aqui para os 60 minutos, né? Nos 60 minutos aqui, né, foi o videozinho que a gente havia feito, né? Estava numa lateralidade, né? E aí uma das possibilidades era do preço, por exemplo, abrir com gap, né? Se o preço abre com gap, ficaria, né, a possibilidade, por exemplo, de um retorno às médias. E até teve, né, uma pressão compradora na parte da manhã bem forte, tá? Essa linha vem daqui, tá, pessoal? Ó, essa máxima, essa outra máxima, tá? Chegava nessa região aqui também, tá? O que mais que você podia usar aqui, né? Só pra gente dar uma relembrada, né? A gente tinha aqui e a gente tinha aqui, né? Que ficou devendo, né? Alguns pontos, né? Tá? Mas travou ali, já tinha atingido a 9, né? E já tinha mais uma wedge lá no M5 também que eu havia postado, né? Tá? E aí pensando também, né, em nível de retração, né? Você também poderia pensar nisso daqui, tá? O preço veio acima do 38, né? Não conseguiu chegar nos 50%, então ficou faltando, né, alguns níveis de FIBO ali, tá? A serem atingidos, né? A gente tinha
50% aqui, tinha a primeira movimentação aqui, né? Chegou bem próximo, tá? E aqui no M60, né, algumas ponderações interessantes também que a gente pode fazer. Agora é esse rompimento aqui, tá? Olha, agora você tem esse pivô aqui, certo? Esse pivô aqui ele foi rompido, tá? Deixa eu mudar a cor da... Esse pivô foi rompido bem aqui, correto? Então você está assistindo o rompimento desse pivô e o preço está se realinhando para uma movimentação de baixa, tá? Aqui é o primeiro alvo desse pivô, né? No último vídeo que eu fiz para vocês, né? O primeiro alvo desse pivô está bem aqui, tá? Esse pivô, tá? É essa mínima, com essa máxima e esse rompimento, tá? Aí fechou o gap, tá? E aí eu tinha essa regiãozinha de volume aqui também, né? Que atua, né? Como suporte. Então, se o preço volta a subir dessa região aqui, né? Já faz sentido para mim entender que o preço está reagindo a esse suporte, só que aí ficou outra região de volume aqui também, tá? E as médias estão super juntas, né? Aqui no M60, tá? E aí agora teve o rompimento desse pivô e agora a gente tem alguns alvos, né? A gente tem esse primeiro alvo aqui que ficou devendo, que é bem pouquinha coisa, que está exatamente em cima dessa região de volume, que já inclusive segurou o preço aqui, né? Porque aqui ele abre nessa movimentação de alta. Depois a gente tem o segundo alvo aqui, pouco abaixo da região da VWAP do dia anterior, né? E teríamos ainda, né, um terceiro alvo bem aqui. Não é algo muito longe não, né? 1.151 pontos, tá? E aí o preço voltaria novamente a testar essas regiões de mínimas, tá? Beleza? Então aqui pelo M60, pessoal, se o preço abre numa movimentação de baixa, né, pensando aqui, ele abre, por exemplo, num gapzinho de baixa, ele volta, realinha as médias lá nos tempos menores, né, nos 5 minutos, 1 minuto vai ser mais rápido, tá? Ele retorna as médias e a tendência é ele voltar a cair, né? Ele tem espaço para voltar a cair. A gente viu que aquela barra do diário ela pega uma certa impulsão, né? Só que para isso, né, a gente precisa, por exemplo, já de uma movimentação que ajude já a alinhar essas médias, tá? Porque por enquanto, isso daqui não é o melhor cenário, né, para uma movimentação direta de baixa, tá? Então, a gente pode sim ainda enfrentar uma lateralidade, tá, aqui nessa região, né? Se o preço abre aqui no meio, tá, tentando subir, aí a gente está mais propenso a observar uma lateralidade, tá, do que observar, por exemplo, uma movimentação de alta, tá? Até porque a gente já está observando a falha, a gente viu lá no diário um bom fechamento de baixa, né? Então a gente vai somando as coisas, né? Tá? Aqui a gente dá uma olhada nos 5 minutos, né? Nos 5 minutos ele deu essa possibilidade de venda, né, pessoal? Aqui já desde a abertura, né? Pensando num retorno às médias, né? Ele chegou a pagar ali quase 500 pontos, né? 400 pontos. Quase 500 pontos, né? Eu saí com 410 pontos mais ou menos, né? Saí um pouco antes da 9, né? Deixei um pouquinho aqui pro santo, tá? Por que essa venda, né, pessoal? Porque daria, né, para pensar, por exemplo, para realizar essa venda. Primeiro daria para pensar em realizar essa venda, né, pensando aqui, né, na localização de abertura do preço, tá? Olha onde o preço abre, né? O preço abre aqui na região do 38.2, o preço abre, tá? Fechando o nosso gap, já, né? Então ele já cumpriu algumas movimentações, né? Já desde a abertura, né? Tá? Então já chega no 38.2, já fecha aquela região de gap que havia ficado aberta, né? E aí acaba deixando uma nova região de gap aqui, né? Tá? Ficou aqui essa região de vazio ali, tá? E o diário era uma tendência de baixa, os 60 minutos ainda era uma tendência de baixa, né? Então, se o preço chega muito rápido, por exemplo, em níveis altos, o que era mais esperado, né? A continuidade, por exemplo, né? O que você acha? Tá observando o preço assim, sempre pensando nos demais fatores, tá? Porque se fosse uma tendência de alta, não dá para você fazer essa venda, tá? Se lá no diário estava em alta, 60 minutos estivesse em alta, abre num gap de alta, aproveita a alta. Que às vezes nem para volta às médias ele faz, no máximo ele dá uma lateralizada, as médias chegam no preço e ele, né, desembesta a subir, tá? Aqui não, aqui tem todo o contexto, né, dos time frames maiores, então a gente tem os 60
ainda numa lateralidade mais movimentação para baixa, né? O diário numa clara tendência de baixa, né? E aí ele abre num gap de alta aqui. Tudo bem que é um Fab 4, tá? Abertura em Fab 4, né? Mas tinha um bom afastamento aqui das médias, né? Tá? Acabou gerando um bom repique, um bom retorno às médias ali, né? Quase 500 pontos, tá? E aí, né? Depois que eu encerrei a operação, acabei postando no vídeo para vocês lá no Instagram, né? Né, o que a gente estava esperando, né? Depois de um gap de alta interesse comprador, né? A gente sempre repete a mesma coisa. O preço retorna às médias, volta a subir, faz um novo pullback, está aqui no M5, deixou esse gatilho de compra, o stopzinho aqui, né? Tá? Não foi de imediato, né? Tinha um stop de 223 pontos, né? E até aqui a região da wedge, né? Que era mais ou menos aqui, pagou mais 675. Para quem entrou depois, né? A segunda movimentação pegou um stopzinho ainda menor, ó, 160 pontos, mesmo para o M5, tá? E 700 pontos de possibilidade, né? Ele chegou a pagar mais, mas demorou mais, né, pessoal? Tá? Aqui foi de maneira mais rápida, né? Foi 15 minutos. Beleza? Então, que mais que você poderia, né, inferir aqui no dia de hoje, né? Você tira o zoom do gráfico. Olha o que você tinha aqui, ó. Você tinha uma máxima, certo? Até então você tem uma segunda máxima, que era essa aqui, né? E aí você liga essas duas máximas. E você pode já formular um canal, né? Trazendo uma movimentação aqui para essa mínima, certo? Então, minimamente daria para você fazer isso, né? Para você inferir essa movimentação aqui, tirando o zoom do seu gráfico, né? E observando que quando o preço chegou aqui, né? Houve até uma certa realização de lucro, depois ele tenta renovar a máxima, nova realização de lucro, né? Tá? É porque já é uma movimentação, né, ampla aqui, né? Já de quase 1000 pontos, né? Tá? Então, foi uma movimentação de uma subida rápida. Então, a gente aguarda, né, que haja realização de lucro, né? A saída dos comprados é uma venda, né? E quando o book fica cheio de venda num determinado ponto, né, os vendidos também podem aproveitar essa movimentação, tá? Beleza? Outra coisa que você podia ter feito hoje, né? Mais uma movimentação que você precisa, né, praticar para inferir. Observou o rompimento aqui, ó, por essa barra, certo? Fibonacci, primeiro alvo, segundo alvo, certo? O preço veio até onde? Até o segundo alvo dessa movimentação aqui, tá? Aqui foi a máxima do dia, certo? Aqui nesse ponto aqui a gente não teve, né, nenhuma movimentação acima, tá, desse ponto. Então aqui era mais uma movimentação que você deve começar a fazer, né, já que você assistiu o rompimento dessa movimentação, tá? E aí eu vou dar um pouco de zoom aqui para a gente falar um pouquinho aqui sobre estrutura, né? Aqui é a média móvel de 9, tá, pessoal, que eu havia falado para vocês. Então o preço deu alvo, atingiu a média móvel de 9, né? Então para mim estava mais que o suficiente de informações para eu estar saindo dessa operação. Aqui, ó, o que você teve aqui, ó? Você teve uma wedge, tá? Esse topo, ligado a esse topo, chega aqui nessa região. O preço chega aqui para trabalhar essa região, ele fecha acima dessa movimentação. Isso aqui vocês estão vendo um rompimento? Não. Vocês estão vendo os sinais de falha, né? Vocês estão vendo a presença dos vendedores aqui, essa barra fechou negativa, tá? E aí, né, eu havia dito para vocês que minimamente é mais interessante você começar a pensar em vender, né, quando você observar sinais de falha, né? Tá? Então, até então você tinha, né, a estrutura de alta, né? Você tinha topos, né, ficando levemente mais altos, e aqui acaba isso, tá? E aí deu uma venda aqui pelo M2, né, pagou uns 250 pontos, tá? Pelo M1, e aí ele vem e deixa um topo mais baixo. E aí ele faz aqui praticamente um topo duplo, né, mas é um topo duplo ainda assim mais baixo, tá? E os fundos, né, não vieram fazendo a manutenção dessa ideia, né? Aqui voltou a subir, né? Aqui ficou um pouquinho mais alto, tá? Mas aí o preço vai, né, se estreitando, né? Ele vai gerando uma movimentação, né, de estreitamento, né, que é um modo rompimento, tá? E aí, né, teve na parte da tarde ali, quase por volta, acho que das 15 horas, né, 14h30, aí iniciou uma boa movimentação de baixa aqui, né? E aí pagou, né, mais de 1000 pontos, né?
inclusive a melhor movimentação do dia, né? A movimentação mais direcional e mais ampla, tá? Como que você pode também, né, pensar em trabalhar essas movimentações? Lembra daquele canal que a gente falou de ligar aqui, ó? Por conta disso daqui, bem aqui você assiste o rompimento desse canal, né? Você montou um canal amplo com base nesses dois topos aqui, tá? Esse topo com esse outro topo. A movimentação mais baixa entre essas movimentações é essa daqui, então o seu canal vai estar aqui, certo? E aqui o preço apresenta um rompimento desse canal, né? Tá? E teve, né, ampla continuidade. Aí você podia também ainda inferir aqui, né, mais algumas informações, né, como foi falado, né, que também teve o rompimento, tá, de um triângulo, né, tá, que estava se fechando, né, e aí também modo rompimento. Faltou o que, né, pessoal, para ficar perfeito isso daqui, uma movimentação melhor ainda pra gente? Faltou o pullback, né, um retorno às médias, um teste na 20 ali para gerar um PC, né, e aí rompeu o fundo, mas foi de uma vez, né, então nem deu essas oportunidades ali, que às vezes o preço deixa, tá? Chega aqui na média móvel de 200, né, o preço dá uma travada, travou, né, aqui dá pra perceber, né, tá? Mas ainda assim, né, os gatilhos de venda acabaram pagando, né, aqui, sem chegar no stop, né, nenhuma vez, tá? Sempre acabou pagando alguma coisa, mantendo o stop técnico no local correto, né? Por quê? Porque aí virou estrutura de baixa, né, pessoal? A estrutura de baixa é o que, né? Agora, na estrutura de baixa, é topos descendentes, tá? Beleza? Então, sempre interessante manter, né, essa observação da estrutura, até mesmo para você manter seu stop de maneira mais tranquila, porque você pensa assim, você vai ter a manutenção da estrutura, né, aí você vai acompanhando, é claro, né? Se eu quero que tenha continuidade na estrutura, eu quero que tenha mínimas, né, cada vez mais baixas. E aí é até interessante você usar o marcador de topos e fundos, né, porque você vê mais fácil, ó, que essa mínima aqui veio mais baixa. Tá? Assim como aquelas máximas ali, ó, no começo da manhã, é só as máximas que vão acima, né? Tá? Aqui é só a máxima, né, que acaba gerando um teste, né, na movimentação. Tá? Ele testa e volta a cair, testa e volta a cair. Tá? Beleza? Então amanhã, né, a gente já está no Fab 4 de venda. Então, se tiver continuidade para uma movimentação de baixa, né, vai fazer sentido. Tá? E aí tem FIBO aqui para você trabalhar, né? Você tem esse topo, né, e você tem esse fundo aqui, até então que foi rompido, certo? Esse é um FIBO mais próximo ali, né, da gente ali no M5, não é aquele do M60, né? É o mesmo, na verdade, né? Esse aqui, que é do intraday, né? Tá? E aí, esse rompimento, né, ficou devendo esse primeiro alvo ali, tá? Faltou pouquíssima coisa ali para chegar nele hoje, né? Segundo alvo ali em 97, tá? E terceiro alvo, né, tá ali em 96,394, tá? O segundo alvo é bem mais possível, né? Então a gente deixa aqui o segundo alvo primeiro, tá? E observa, junto com o segundo alvo também ficou a região da VWAP, né, do dia anterior, beleza? Tranquilo, pessoal? Eu vou dar uma modificada aqui pro dólar. O dólar teve uma movimentaçãozinha bem chata, né, pela manhã. Só andou mesmo depois desse rompimento aqui. Mini dólar diário. Tem que colocar no futuro aqui. No... Mini dólar continua, né, pessoal? Isso daqui ainda é o que? Ainda é uma tendência de alta, né? Tá? O que ainda falta, né, de teste para o preço aqui, que o preço ainda não fez, né, no dólar? Ele ainda não testou a máxima dessa movimentação aqui, tá? Esse topo, com esse topo, né, ele ainda não veio testar essa movimentação. Ele chegou perto, mas não veio. E o preço gosta, né, de realizar esses testes, né, de movimentação, tá? Então a gente fica atento, né? No meu caso aqui eu tô até com um alarmezinho ligado aqui. Eu quero muito bem observar o comportamento do preço, porque um rompimento disso daqui levaria a valores muito mais altos, né? Porque aí a gente ia ter que trabalhar espelhamento, tá? E entraria também, né, no Fab 4 aqui quase no diário, né, se as médias também passarem acima da média móvel de 200, tá? A 9 e a 20, beleza?
Vamos dar uma olhada aqui no M60, né? O dólar, né, também estava num cenário lateral, né? Assim como o índice, né? Foi o que a gente falou no vídeo, né? Foi postado no final de semana, tá? E aí ele abre num gap de baixa, né? E faz uma pequena movimentação de baixa, certo? Eu havia deixado esse canal aqui, ó, certo? Como um canal de baixa projetado, né? Por conta desses dois fundos aqui, eu liguei essa outra linha aqui, né? Tinha deixado o alarmezinho aqui também. O preço não chega, né, a testar aqueles níveis ali mais baixos, tá? Não veio, né, testar o fundo do canal. Aqui tinha uma regiãozinha de volume também que eu havia deixado aqui como suporte, né, para essa movimentação. E aí o preço acabou cumprindo, né, a ideia de lateralidade. Só que lá no diário, né, a gente tem que lembrar que lá no diário o dólar está em alta. E as médias ainda estão ascendentes, ainda estão abertas, né, ainda estão direcionais. Então aqui ainda é tendência de alta. Tá? Mesmo que ele viva uma lateralidade aqui nessa região aqui no M60, né, que a gente consiga observar, por exemplo, uma lateralidade, no diário ele ainda é tendência de alta, tá? E aí ele rompe, né, esse canal aqui. Rompeu o canal, né, que era um canalzinho de baixa. A gente faz o que a gente faz sempre, né, que é fazer o famoso espelhamento, tá? E ele já deu o segundo alvo dessa movimentação aqui, certo? Ficou restando agora, né, um terceiro alvo só dessa movimentação, tá? E aí a gente vai ter que observar o preço quando ele chegar nessa regiãozinha aqui, né, que ainda tem que ser rompida. Ele fecha em cima dessa região de volume, né, então se já tiver uma barra de baixa aqui, já pode virar uma lateralidade aqui um pouco mais baixa, tá? E o que tem de ponto importante, né, aqui, né, no dólar? Se a gente acredita que a movimentação do dólar vai para cima, né, para a gente acreditar, né, no caso, eu preciso que ele rompa essa máxima, tá? Ele já rompeu uma aqui, né, e eu tenho essa máxima aqui, tá? Que até então é uma máxima relevante, certo? Então se o preço vem aqui acima, mesmo que ele volte a cair, eu já não vou acreditar que ele vai cair tanto. Eu vou acreditar que ele vai fazer um pullback, né, para ir renovar a máxima de novo. Aí pode voltar para uma estrutura de alta, tá? Porque o que ele vinha fazendo, né? Ele vinha deixando até então, né, topos, né, e fundos mais baixos, certo? Agora ele rompeu um, né? Se ele rompe esse outro aqui também, né? Aí essa estrutura de baixa que a gente tinha visto aqui, ó, dentro desse canal, né? Ela foi quebrada, tá? A gente ainda pode ter aqui um fundo mais alto, né? Mas essa estrutura aqui ela já sofreu, né, uma movimentação, né, que não é muito positiva para ela, beleza? Até porque ela já tem um rompimento ali, tá? Então o preço vindo acima aqui ele até pode falhar, mas ele pode falhar menos, né, descer menos, para ter uma continuidade nessa movimentação de alta, beleza? Tranquilo, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha aqui no M5. Aí o M5, né, ajudou também, né, de certa forma ali aquela leitura do dólar, né, porque ele abre num gap, né, de baixa, mas ele abriu num gap de baixa ali tentando subir, né. E isso tem uma fortalecida, né, naquela ideia da venda já do índice, né, já. Então, quando os dois abrem com gap, né, e em contextos distintos, né, pessoal, porque aqui é como a gente havia falado, né, aqui o M60 estava lateral, certo? Só que o diário ainda não era uma tendência de baixa. E se ele abre num gap de baixa, né, até daria para ter comprado aqui. Ele chegou a pagar 10 pontos de maneira rápida, né? Depois ele fez três puxadas mais curtas aqui, né? Tá? Depois ele veio fazer essas três puxadas aqui, um pouco mais estreitas, né? É de uma barra, poucas barras, né? Aí ele vem, faz uma movimentação, faz um repique. Nova movimentação, né? Nova puxada, faz mínimo mais baixo. Não renova topo, tá, pessoal? Os topos foram ficando mais baixos, né? E aí aqui ele faz uma terceira puxada, né? E aqui a gente tem uma wedge. E essa wedge ela gerou o quê? Um bom repique, né? Que veio inclusive renovar máxima, tá? Então, é sempre interessante você observar essa questão, né? Porque aqui é como se tivesse uma grande barra de baixo, né? Aqui uma nova puxada, né? E aqui, tá? Uma terceira puxada, né? E essas puxadas elas vieram se ajustando aqui
a mínimas, né, mais baixas, tá? Então, assim que testava a mínima, gerava uma movimentação contrária. E aí fez uma máxima mais alta aqui, tá? E aí depois, né, ele faz essa máxima de novo, ele faz de novo para alegria de quem gosta de All Brooks, né? Ele faz de novo, né, uma movimentação, né, de 3 puxadas de baixa, né? E depois dessas últimas 3 puxadas de baixa, né, aí você pôde observar, né, a mudança da estrutura, né? Que era de renovar mínimas, né? O preço vinha fazendo mínimas, né, cada vez mais baixas, tá? Ele vem e faz essa daqui, depois aqui, né? Então cadê a manutenção, né? Para a gente pensar nisso, a gente queria ver uma mínima mais baixa aqui, né? Tá? Para ter a manutenção dessa estrutura. E aí ele para com isso, né? Tinha essa região aqui de suporte por volume, tá? E aí ele fez uma movimentação de alta, né, na parte da tarde, fantástica, né? Em oposição a toda aquela movimentação de baixa, né? 65 pontos de alta, tá? E aí encerrou o dia aqui, né? Tá? Saindo, né, daquele canal, né, que a gente vinha mantendo ele como possibilidade, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, o dólar fica, né, com essa possibilidade, né, de ter um retorno aqui, tá? Se o dólar fizer uma barra, por exemplo, no M60 de queda, nossa primeira barra, né, se ela abre aqui, né, mais ou menos nessa própria região do fechamento, a gente pode observar isso daqui como uma resistência, né? E aí o preço voltaria, isso aqui viraria já uma lateralidade aqui por essas regiões, não renovando essa máxima aqui, tá? E aí ainda seria interessante para essa estrutura, né, de pensar que o dólar pode descer mais, tá? Se ele já renova essa máxima aqui, aí as coisas para os vendidos já dá uma complicada, né, pessoal? Porque aí ele renova duas estruturas, né, de queda, né, que ele vinha formando até então, né? Então se ele renova essa outra ali também, né? Tá? Então se ele fizer um pullback provavelmente mais raso, né, para pegar mais impulso e subir mais, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Valeu, obrigado, bons trades amanhã.